Existe uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Nem toda batalha que você enfrenta foi feita para você lutar com as suas próprias forças. Tem luta que não se vence gritando, discutindo ou tentando provar que você está certo. Tem batalha que só se vence quando você se rende, quando você levanta as mãos e diz: Deus agora é contigo. A Bíblia diz em Êxodo 14:14 que o Senhor pelejará por você e você ficará em paz. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes você tenta resolver tudo sozinho antes de lembrar de Deus? Você se preocupa, se desgasta, perde o sono e só depois, quando já está cansado, é que decide orar. Só que o caminho não é esse. A verdadeira força de um cristão não está na capacidade de lutar, mas na sabedoria de saber quando entregar. Porque existem guerras espirituais que não são vencidas com esforço humano, mas com joelhos dobrados. Quando você ora, você não está desistindo. Você está transferindo a batalha para alguém que nunca perdeu uma guerra. E existe algo poderoso nisso: levantar as mãos. Levantar as mãos não é só um gesto, é um sinal espiritual de rendição, de confiança e de fé. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. Eles não tinham armas, não tinham saída, não tinham controle da situação, mas tinham algo maior: louvor e oração. E foi isso que moveu o poder de Deus naquele lugar. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta que parece impossível, uma situação que está além do seu controle. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza: essa batalha não é sua, ela é do Senhor. Se você crê nisso de verdade, escreve aqui nos comentários: essa luta eu entrego nas mãos de Deus, e já se inscreve para continuar fortalecendo a sua fé todos os dias. Agora entenda algo ainda mais profundo. Muita gente acha que precisa enfrentar o inimigo com força, coragem e até agressividade espiritual. Mas a verdade é que você não vence o inimigo tentando ser mais forte do que ele. Você vence quando se posiciona diante de Deus. Porque não é sobre você derrotar o mal, é sobre Deus lutar por você. Tem gente tentando bater de frente com problemas espirituais, com opressões, com medo, com ansiedade, como se tudo dependesse da sua capacidade. Mas não depende, nunca dependeu. A Bíblia não diz que você precisa derrubar o inimigo com as suas mãos. Ela ensina que quando você se ajoelha diante de Deus, Ele mesmo se levanta contra aquilo que te afronta. Olha que poderoso isso. Enquanto você se rende, Deus guerreia. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você confia, Deus move o invisível ao seu favor. Só que existe um erro muito comum. Muita gente subestima o poder da oração. Ora de qualquer jeito, ora sem fé. Ora só quando a situação aperta, mas oração não é o último recurso. Oração é estratégia espiritual. É através dela que você acessa autoridade. É através dela que você ativa o poder do nome de Jesus. E esse nome não é qualquer nome. A Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. E isso inclui aquilo que está tentando te derrubar. Aquilo que você não consegue resolver sozinho. Treme quando você ora com fé. Porque a palavra de Deus não é só um livro, ela é viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada. E quando você ora usando a palavra, você não está falando sozinho, você está liberando autoridade espiritual. Então pare de achar que sua oração é pequena. Pare de achar que Deus não está ouvindo. Existe poder no que você está declarando. Existe poder no que você está buscando. Se você quer viver algo diferente, você precisa orar de forma diferente. Se essa mensagem está falando com você, comenta agora: eu escolho confiar no poder da oração. E já segue o perfil para não perder as próximas partes, porque o que vem a seguir vai fortalecer ainda mais a sua fé. A vida muda o tempo todo. São fases, desafios, momentos bons e outros que parecem não ter fim. Mas existe uma verdade que sustenta tudo isso: Deus continua no controle, mesmo quando você não entende nada.
O problema é que muitas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, conforme o nosso plano. Só que fé de verdade começa quando você entende que não é sobre o seu plano, é sobre o plano de Deus. E quando essa chave vira dentro de você, algo muda. Você começa a confiar mais, começa a descansar mais, começa a acreditar que mesmo sem enxergar, Deus está trabalhando. Pensa comigo, se Jesus foi capaz de transformar Saulo, um perseguidor de cristãos, em Paulo, um dos maiores apóstolos da história, você acha mesmo que ele não pode transformar a sua vida? Se ele encontrou uma mulher desacreditada no poço e ofereceu a ela uma nova vida, por que ele não faria isso por você também? Se ele percebeu o toque de fé de uma mulher no meio da multidão, você acha que ele não está vendo a sua dor agora? Deus não perdeu o controle da sua história. Aquilo que você está vivendo hoje não é o fim, é parte do processo. Ele pode tirar você da ansiedade e te dar paz. Pode trocar o medo por fé, pode transformar tristeza em alegria verdadeira. Mas existe uma escolha que você precisa fazer: seguir o seu caminho ou confiar no caminho de Deus, porque quando você decide viver do seu jeito, você também assume as consequências disso. Agora, quando você escolhe confiar em Deus, você entrega o controle para alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Então a pergunta é simples, mas profunda. Você vai continuar tentando resolver tudo sozinho ou vai confiar de verdade no plano de Deus? Se hoje você decide confiar, escreve aqui: eu confio no plano de Deus para minha vida. E já se inscreve, porque a próxima parte vai mexer ainda mais com a sua fé. Agora deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não é fraco. Você só ainda não entendeu o nível de autoridade que Deus já te deu. Muitos cristãos vivem com medo, inseguros, recuando diante dos problemas. Não porque não têm poder, mas porque não sabem que têm. A Bíblia diz em Lucas 10:19 que foi-nos dada autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo. Isso não é simbólico, isso é espiritual. Isso significa que aquilo que antes te assustava não tem mais domínio sobre você. Mas olha o erro. Tem gente vivendo como derrotado, sendo que já recebeu autoridade para vencer. Tem gente orando como se estivesse implorando, quando na verdade deveria estar se posicionando. Você não foi chamado para viver com medo. Você não foi chamado para viver recuando. Você não foi chamado para aceitar tudo calado como se não tivesse saída. Você é filho de Deus, e filho entende quem o Pai é. Quando você entende isso, sua oração muda, sua postura muda, sua fé muda. Você começa a orar com ousadia, começa a declarar com convicção, começa a se posicionar com autoridade. Não porque você é forte, mas porque Deus é. E quando você ora no nome de Jesus, não é você falando sozinho, é o céu respondendo. Então guarda isso: menos medo, mais posicionamento, menos dúvida, mais fé, menos silêncio, mais oração com autoridade. Chega de viver abaixo do que Deus já liberou sobre a sua vida. Se você recebe essa palavra, comenta agora: eu tomo posse da autoridade que Deus me deu. E já segue o perfil, porque a próxima parte vai te ensinar como ativar ainda mais esse poder na sua vida. Agora, presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você vive sua fé. Não basta apenas saber que tem autoridade, você precisa ativar isso todos os dias. E como isso acontece? Através de uma coisa simples, mas extremamente poderosa: oração constante. Existe uma conexão direta entre oração e poder. Quanto mais você ora, mais fortalecido você fica. Quanto menos você ora, mais vulnerável você se torna. Não é coincidência, é espiritual. A oração te conecta com Deus, mas não só isso, ela te posiciona espiritualmente. Ela te fortalece por dentro, ela alinha sua mente, ela te dá direção quando tudo parece confuso. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Mas muita gente esquece de algo importante. Essa força não aparece do nada. Ela é construída em relacionamento com Deus. E relacionamento exige constância. Não adianta buscar a Deus só quando precisa e depois desaparecer quando tudo melhora. Não adianta orar forte em um dia e passar semanas sem falar com Deus. Crescimento espiritual não acontece por acaso. Ele acontece de forma intencional. Você precisa decidir: eu vou buscar a Deus todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem ver resultado imediato, porque é na constância que o poder se manifesta. Quanto mais você ora, mais sensível você fica à voz de Deus. Mais forte você se torna contra ataques espirituais, mais firme você fica diante das dificuldades, e chega um ponto em que aquilo que antes te abalava já não te derruba mais, porque você não está mais sozinho, você está fortalecido. Se você decide hoje levar sua vida de oração a sério, escreve aqui: eu escolho buscar a Deus todos os dias, e já se inscreve, porque na próxima parte você vai entender o que está travando o seu crescimento espiritual. Agora vem uma verdade que muita gente evita encarar. Não é falta de bênção que está travando a sua vida. Muitas vezes é falta de posicionamento. A Bíblia nos chama para algo muito claro: examinar a nós mesmos. Mas quem realmente faz isso hoje? É muito mais fácil olhar para o erro dos outros do que parar e analisar a própria vida. Só que crescimento espiritual começa quando você decide ser honesto consigo mesmo. Quando você se pergunta: o que eu tenho permitido na minha vida? O que está me afastando de Deus? O que eu preciso mudar? Porque não adianta pedir mudança e continuar alimentando as mesmas coisas que te prendem. Tem atitudes, hábitos, pensamentos que você já sabe que precisa abandonar, mas enquanto você tolera isso, não tem como avançar. A Bíblia fala que devemos nos examinar, avaliar nossas intenções, porque nem tudo que parece certo realmente agrada a Deus. Às vezes você está fazendo algo bom, mas com o coração errado. Às vezes está buscando reconhecimento e não a vontade de Deus. E isso trava o crescimento. Agora entende isso com clareza. Crescer espiritualmente não é automático, é intencional. Você precisa decidir crescer. E crescimento exige 3 coisas: decisão, constância e disciplina. Sem disciplina você até começa, mas não continua. Sem constância você até tenta, mas não evolui. E sem decisão você nem sai do lugar. Então pare de viver no automático, pare de aceitar qualquer coisa na sua vida espiritual. Deus tem mais para você, mas você precisa se posicionar para viver isso. Se hoje você decide mudar de verdade, comenta: eu escolho viver um novo nível com Deus, e já segue o perfil, porque na próxima parte você vai entender como crescer espiritualmente de forma prática e constante. Agora que você entendeu que precisa crescer, vamos falar de como isso realmente acontece na prática, porque crescimento espiritual não vem só de ouvir mensagens, vem de alimentação diária. E aqui está um ponto que muitos ignoram: você só cresce naquilo que você alimenta. Se você alimenta a sua fé, ela cresce. Se você alimenta dúvida, medo e ansiedade, isso também cresce. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante. A Bíblia compara a palavra a um alimento, um leite puro que fortalece o seu espírito. Sem isso, você até acredita em Deus, mas continua fraco espiritualmente. E é aí que muita gente se perde. Vive o mesmo ciclo, cai nos mesmos erros, luta contra os mesmos pecados. Não porque Deus não liberta, mas porque não está se alimentando daquilo que fortalece. Você não vence batalha espiritual só com emoção. Você vence com fundamento, e o fundamento é a palavra. Quando você começa a ler, meditar e aplicar, algo muda dentro de você. Sua mente começa a ser renovada, sua visão começa a mudar, sua fé começa a se fortalecer, e aquilo que antes te dominava começa a perder força.
Mas aqui está o segredo que poucos praticam. Não basta ler de vez em quando. Tem que ser todos os dias, mesmo que seja pouco, mas constante. Porque não é intensidade de um dia, é consistência ao longo do tempo. E quanto mais você se alimenta da palavra, menos você cai nas armadilhas do inimigo. Você deixa de ser alguém que vive tropeçando e passa a ser alguém que avança. Então decide hoje, você vai continuar fraco espiritualmente ou vai começar a se fortalecer de verdade? Se essa palavra falou com você, comenta. Eu vou me alimentar da palavra todos os dias e já se inscreve, porque a próxima parte vai te mostrar como vencer a luta entre carne e espírito. Agora você precisa entender uma das maiores batalhas que existem. E talvez seja a que você mais enfrenta todos os dias. A luta entre a carne e o espírito. Existe uma parte dentro de você que quer fazer o que é certo, mas também existe outra que te puxa para o erro, para o desânimo, para a distração. E essa guerra é real. A Bíblia deixa claro, se você viver segundo a carne, você vai se enfraquecer. Mas se andar no espírito, você vence aquilo que antes te dominava. Só que aqui está o ponto que muda tudo. Você não vence essa luta só tentando ser forte. Você vence fortalecendo o seu espírito. Porque quanto mais forte o seu espírito estiver, menos espaço a carne vai ter. E como você fortalece o espírito? Com aquilo que já estamos falando desde o início. Oração, palavra, presença de Deus. Não existe atalho. Você não vence tentação só com força de vontade. Você vence com vida espiritual ativa. Tem gente que diz, eu não consigo mudar, eu sempre caio, eu tento, mas não dá. Mas na maioria das vezes, o problema não é falta de tentativa, é falta de fortalecimento espiritual. Se você passa mais tempo alimentando distrações, redes sociais, preocupações, do que buscando a Deus, automaticamente a carne fica mais forte. E aí a queda se torna mais fácil. Agora, quando você começa a inverter isso, quando você decide buscar a Deus de verdade, algo muda. Você começa a ter mais domínio próprio, mais clareza, mais resistência. E aquilo que antes parecia impossível de vencer, começa a perder força. Porque não é só você tentando, é o Espírito de Deus te fortalecendo. Então, entenda isso de uma vez por todas. Você não precisa continuar preso no mesmo ciclo. Existe saída, existe transformação, existe vitória, mas ela começa quando você decide alimentar o que é espiritual. Se você quer vencer essa batalha, comenta agora. Meu espírito será mais forte que minha carne. E já segue o perfil, porque na próxima parte você vai entender por que algumas lutas são permitidas por Deus. Agora vem uma parte que nem todo mundo gosta de ouvir, mas que é essencial para o seu crescimento. Nem toda luta que você enfrenta vem para te destruir. Algumas, Deus permite. Sim, Deus permite certos processos, certas dores, certos momentos difíceis, não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele quer te levar a um nível que você ainda não chegou. Pensa nisso. Quantas vezes você só buscou a Deus de verdade, quando estava passando por um momento difícil, quando tudo está bem, confortável, a intensidade da oração diminui, mas quando a luta chega, a oração muda, fica mais intensa, mais sincera, mais profunda. Foi assim com Ana, que clamava desesperadamente por um filho. Foi assim com Paulo e Silas na prisão, adorando mesmo acorrentados. Existe um nível de fé que só nasce na dificuldade. Existe uma intimidade com Deus que só se desenvolve no processo. E talvez o que você está vivendo hoje não seja para te parar, mas para te preparar. Talvez essa dor esteja te aproximando de Deus como nunca antes. Talvez essa situação esteja te ensinando a depender dele de verdade. A Bíblia diz que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Mas perceba, você só descobre que Ele está com você quando passa pelo vale. Você só entende o cuidado de Deus quando precisa dele. E depois que você passa, você olha para trás e percebe, foi difícil,
mas Deus estava comigo o tempo todo. Além disso, existe algo que pouca gente valoriza: as coisas que Deus te livrou. Talvez você nunca passou por certos perigos, não porque teve sorte, mas porque Deus te guardou. Livramentos invisíveis também são bênçãos. Então, comece a enxergar sua vida de outra forma. Nem tudo é ataque, nem tudo é perda, nem tudo é derrota. Às vezes, é Deus te moldando, te protegendo e te fortalecendo. Se você entende isso, comenta: até no processo, Deus está comigo. E já se inscreve, porque a última parte vai fechar essa mensagem com algo que pode transformar completamente a sua fé. Agora, para finalizar, guarda isso no seu coração, porque é uma das maiores verdades que você pode carregar na sua vida. Existe poder no sangue de Jesus. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas nem sempre entendeu o peso espiritual dessa declaração. O sangue de Jesus não é só uma parte da história. É proteção, é libertação, é autoridade. Na Bíblia, quando o povo de Israel marcou as portas com o sangue do Cordeiro, a morte não entrou, o mal passou por cima. E hoje, isso continua sendo realidade espiritual. Quando você ora, quando você declara, quando você cobre sua vida, sua casa, sua família com o sangue de Jesus, você está estabelecendo um limite espiritual. Você está dizendo: daqui não passa. Existe proteção nisso. Existe poder nisso. Não é emoção, é autoridade. Quando o inimigo vê alguém que entende isso, ele recua. Porque não é sobre você, é sobre aquilo que foi derramado por você. E olha que forte isso. Quando 1000 caírem ao seu lado e 10.000 à sua direita, você permanece de pé. Não porque você é melhor, mas porque você está coberto. E ao mesmo tempo que você entende isso, precisa entender outra coisa importante. Fé não é só acreditar, é agir. Moisés teve que levantar a vara antes do mar abrir. A mulher do fluxo de sangue teve que se mover antes de ser curada. A ação vem antes do milagre. E talvez o que falta hoje não é mais uma oração, é uma atitude de fé. É você decidir confiar, mesmo sem ver, continuar, mesmo sem entender, permanecer, mesmo sem resposta imediata. Porque Deus não falha, e tudo aquilo que você está vivendo, se estiver nas mãos dele, vai cooperar para o seu bem. Então hoje decide não viver mais pela dúvida, mas pela fé. Não viver mais pelo medo, mas pela confiança. Não viver mais tentando controlar tudo, mas entregando tudo nas mãos de Deus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Então escreve agora com fé: eu creio, confio e entrego tudo a Deus. E já se inscreve para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé todos os dias.